Olá pessoal, olá queridos alunos, olá a todos vocês que seguem o Mackenzie Rio. Hoje nós vamos ter uma live para que a gente possa tratar do tema do ensino jurídico, das inovações e do direito e como estudar direito nesse período das inovações, como estudar direito nessa era digital, como isso vai impactar a nossa vida, como isso vai impactar a nossa carreira. E para isso hoje nós vamos contar com a presença da nossa professora Isabelle Gravatar. Na verdade, a Isabelle é quem normalmente opera essa mídia, é quem opera e quem convida as pessoas. E hoje ela me deu essa atribuição de convocá-la para estar com a gente. E cadê que eu consigo fazer isso? Ai, 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 cadê a Isabelle? Cadê a Isabelle? Eu preciso chamar a Isabelle para cá. Tem aqui o ao vivo. Cadê? Xiii. Tem um problema técnico aqui entre a cadeira. Isabelle. Deixa eu ver. Adicionar a Isabelle. Ah, viu? Eu acho que eu consegui. Não, não consegui? Cadê a professora Isabelle Gravatar? Adicionar. Aguardando Isabelle Gravatar. Acho que agora ela vai conseguir ingressar. Aê! Agora sua câmera tá virada. Sério? Pois é, como é que eu vou trabalhar de outra forma? Você botou na horizontal? Botei. Bota na vertical. Então, peraí. A vida inteira me disseram que eu tinha que trabalhar com o celular na horizontal. Mas não nas lives. Você viu que eu entendo disso aqui, né? Olha a Dulce entrando. Então, e Ah, agora, como é que eu ligo o nosso tempo? Eu vou aqui no ao vivo, né? isso. Ao vivo. Então, estamos aqui há 3 minutos e 28, é isso? Isso. É assim? Então tá bom, então tá muito legal. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, né? Já vi vários nomes aqui. Paulo, Marcelo, quer dizer, Paula, né? Paula, Marcele, a Dulce. Legal, que bom que vocês estão aqui com a gente. Na verdade, muito mais para poder, exatamente, a Beli sabe tudo. Por isso que eu não sou bobo de fazer uma live sem a Beli, né? Ela fez live com todo mundo, né, Paula? Na verdade, ela vivia me cobrando que eu não participava de nenhuma live, mas aí depois eu participei da Semana Jurídica, né, e a Semana Jurídica foi uma sequência que eu falei, pronto, agora os alunos já não me aguentam mais, então eu não vou participar de mais nada. Mas aí a Isabelle que tem uma agenda, né, a Isabelle é tipo astro, né, então ela tem uma agenda de show, não, ela tem uma agenda de lives, né. Ó, Marcelinho Santoro vai fazer comigo também, hein? Fica Olha aí. aí, Marcelo Santoro, que legal. Mas não é isso, Santoro? A Isabelle tem uma agenda de lives. Então, ela cada dia ela está num lugar. E aí eu consegui hoje, então, que a gente pudesse bater um papo aqui, que a gente pudesse conversar sobre as inovações, né, sobre o estudo do direito, né, sobre o que é
o que significa, né, o estudo do direito na era digital. A intenção... E aí, para isso, eu estou justamente aqui, diretamente do Mackenzie. Estou transmitindo aqui essa live da minha sala, do Mackenzie. Estou aqui com a minha canequinha, para poder entrar bem no clima do Mackenzie, né? Meu caderninho E aqui eu do também. Mackenzie, ó. Olha, devidamente maquinzista, que é É verdade, é verdade, é verdade. desse lado. Bom, a intenção do nosso encontro, né, era justamente a gente falar, como o próprio nome sugere, né, o estudo do direito na era digital. A gente está iniciando aí mais um semestre, a gente está com uma vida aí em constantes mudanças, principalmente, né, nesse momento onde essa pandemia surpreendeu a todos. Quem poderia imaginar, né, que esse ano teríamos uma vida como essa, né? Me lembro de um post que a gente compartilhou há um tempo atrás, que ele fazia uma brincadeira e que ele dizia assim, qual foi o elemento motivador da evolução tecnológica da sua empresa, né? E aí ele falava assim, o CEO, aí, número 2, né? O TI, número 3, as evoluções tecnológicas, número 4, Covid. O Covid, de repente, aí nos arremessou para um sistema, para um modelo que para muita gente é novo, né? Então, assim, trabalhar com o direito na era digital deixou de ser algo que poderia ser uma escolha, né? Ou que a gente poderia caminhar para isso em passos aí de tartaruga, mas, de repente, compulsoriamente fomos levados para esse mundo. A gente está aqui agora podendo bater esse papo com a presença aí dos nossos alunos, porque a gente está utilizando exatamente uma ferramenta que a gente pouco utilizava, né? Que era esse espaço da página do Mackenzie, tanto do YouTube, quanto do Instagram, né? Eram instrumentos, né, de comunicação, instrumentos de tecnologia que a gente pouco utilizava, né, para poder divulgar, para poder debater, para poder construir assuntos. E como a gente viu agora, nesse período da pandemia, né, pessoas que estavam transmitindo a evolução, por exemplo, da pandemia do outro lado do mundo, né? Tinham lives vindo dos Estados Unidos, live que vinham da Alemanha. Então, não tem jeito. Eu acho que isso entrou agora para ficar. A gente não vive aí mais sem esses instrumentos. O que eu acredito que era um caminho natural, mas de repente a gente foi levado por definitivo para ele, né? O mais interessante foi a gente acompanhar na própria faculdade, né, que em 15 dias os professores mergulharam nessa história e todo mundo correu para se capacitar e em 15 dias a gente conseguiu ter todo mundo trabalhando. Claro que com erros, com acertos, mas o fato é que a roda girou, né, a faculdade não parou. Mas dentro disso, a gente tem que pensar também no nosso projeto pedagógico frente a essa situação, né? As instituições de ensino são regidas por projetos pedagógicos. E através dos projetos pedagógicos a gente define o que a gente trabalha, quais são os estudos que a gente vai traçar, o que vai ser abordado nos conteúdos programáticos de sala de aula. E, sem dúvida, esse momento, que nós chamamos, né, de era digital, bate a nossa porta e a gente precisa ter os nossos conteúdos programáticos e as nossas disciplinas em sala adequadas a essa realidade. E Isabelle, como é professora de do trabalho, né, eu queria começar perguntando, no direito do trabalho, já que a gente está com uma fera do direito do trabalho, o que você enxerga, né, sobre essas mudanças da tecnologia e como isso influencia a tua aula, né? A tua aula vai ser como era, como sempre foi? Eu sei que você é uma pessoa antenada com o mundo digital, né? Mas eu tenho certeza que aqueles que não eram e que agora são impactados
isso causa interferências no direito do trabalho. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer por estar fazendo essa live aqui pelo Insta da Mackenzie, com o nosso coordenador acadêmico, coordenador do curso de Direito, que ficou dizendo que não fez live comigo, mas olha, já há um tempão que eu falo assim para ele, vamos escolher um tema, vamos escolher o tema, e ele só foge, não, eu estou ocupado, não tenho tempo, então olha só, tá? Você que estava me devendo essa live, e foi super propício o tema, a gente pensar em direito digital, até por conta de toda a mudança que a gente teve recentemente no nosso projeto pedagógico e também pela sua visão, né? Eu sempre registro, né, nas lives assim, qual a relação que eu tenho com o palestrante, por que a gente resolveu fazer essa palestra juntos. E eu trabalho na Mackenzie, eu sou professora da Mackenzie já há 18 anos, e não só do curso de Direito, mas também do curso de Ciências Contábeis. Tem vários alunos aqui do curso de Ciências Contábeis que estão entrando também, que estudam Direito comigo em Ciências Contábeis, né? A gente tem prática trabalhista, da Seguridade Social, então é um viés muito legal. Mas o Antônio, meu coordenador, ele também é um cara assim que está junto dos projetos inovadores, né? Tudo que a gente inventa de moda, a gente vai lá, bate na porta do Antônio e ele compra essa ideia e ele vai fundo. E acho que nesse momento que a gente está vivendo, isso é muito importante, porque a gente dormiu com a aula presencial e a gente acordou tendo que se reinventar. Na verdade, o tempo todo eu falo isso para os nossos alunos, nós não nos transformamos num curso EAD. A gente teve que passar as aulas presenciais para dentro da nossa casa. Então, a gente tem um home com muito office e todo mundo se adaptando a esse formato. Então, como colocar as nossas aulas nesse formato, né? E aí, o Antônio, que vem sempre com essas ideias, essas coisas todas de vamos mudar, ele pensou, bom, vamos colocar isso no nosso dia a dia, vamos pensar como é que essa proximidade com o aluno pode ser feita. Então, ele fez algumas reuniões com os professores, ele fez reuniões com os alunos, ele entrou no meio da nossa aula para sentir como é que a coisa estava funcionando. E aí, Antônio, a gente para e percebe que daqui para frente tudo vai ser diferente, né? A gente não tem mais como escapar da tecnologia. A tecnologia, ela vai caminhar aí com a gente. Eu acredito que muita coisa não vai ter retorno para o presencial. Não falo da educação, porque sempre visualizei, vislumbrei um nicho para o presencial. É um perfil que a gente tem num formato de aula que é muito peculiar, a gente vai permanecer tendo, mas a gente vai complementar muita coisa com o digital, né? A gente vai ter muitas formas de fazer, como você fez a Semana Jurídica. Foi uma coisa muito interessante, porque a gente debatia, vamos fazer, não vamos fazer, e pela primeira vez na história do Mackenzie, a gente conseguiu fazer uma Semana Jurídica no Rio de Janeiro, manhã e noite, os 5 dias da semana, e os 5 dias com palestrantes de fora. O que nós não conseguiríamos fazer no presencial. E a gente só conseguiu fazer porque a gente se valeu do quê? Dos meios telemáticos e informatizados, e a gente falou, olha, vamos embora, vamos ver qual a plataforma que vai segurar essa quantidade toda de palestrantes. Isso eu vejo muito importante, assim, como um fator agregador para a nossa educação. A gente vai sair um pouquinho desse quadradinho da sala de aula, né? Onde a gente fica assim no famoso cuspigis, hoje em dia, de uma forma muito moderna, com quadros até interativos, mas a gente vai ter muito além disso. A gente vai poder fazer como a gente faz o Metanoia, com pessoas sendo ouvidas à distância. Aí você vai dizer assim para mim, mas Isabelle, isso já não era possível? Meus alunos de contábeis que estão aqui, no ano passado nós participamos de um evento que foi feito exatamente para o estudante de ciências contábeis, que foi aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, onde nós tínhamos 4 palestras ocorrendo simultaneamente. 4 palestrantes até presenciais, mas todo mundo com fone de ouvido podendo participar. E lá pelas tantas tivemos uma outra palestra que foi transmitida. Então,
Nós já tínhamos, mas isso ainda era tímido, né? E eu acho que agora a gente vai ter uma outra visão. Eu acho que isso vai vir para agregar, para somar. Aí você me pergunta assim, mas e no seu direito do trabalho especificamente? Bom, o Antônio é nosso coordenador acadêmico. Eu digo que ele é o coordenador dos coordenadores, né? Então, aqui a gente pode falar do curso de Direito, de Economia, de Contábeis, de Administração, de todos eles. E tá com ele aí o comando da gente, né? Eu entendo que todas as disciplinas elas vão passar por uma mudança. Todas as disciplinas elas vão passar por uma mudança de conteúdo. No direito do trabalho, por exemplo, nós temos um conteúdo programático que foi feito que fala de contrato de trabalho, que fala de teletrabalho, que fala de home office. Como você sempre fica falando das minhas palestras do Anywhere Office. Mas hoje eu tenho muito mais do que isso. Porque agora a preocupação é assim, a tecnologia está aí, mas ela é de quem? Ela é uma tecnologia que o empregador vai me dar ou é uma tecnologia que o empregado vai adquirir? E isso dentro do direito do trabalho já tem capitulação, a gente fala, Antônio, de consumerização. A gente fala de um contrato que a gente chama de BIOD, que são as siglas, né? Bring Your Own Device. Então, assim, eu tenho vários formatos que agora vão ser necessários que a gente, na graduação, estude. Eu vou precisar não só numa pós de direito digital, como antes acontecia, pensar nesses contratos como algo muito distante. Não, esses são contratos do dia a dia. Eu agora, essa semana, eu recebi um aditivo contratual para o exercício do trabalho à distância. E isso tem que ser ensinado para os nossos alunos. Isso tem que estar dentro do nosso conteúdo. Quer dizer, eu posso ter essas modificações. Eu sou presencial e passo para o home office. Como é que isso é feito? Como é que a legislação ampara isso? Então, a gente vai ter que estudar isso tudo. Então, acredito que uma mudança, não só na grade, com a inclusão do direito digital seja importante, mas uma adequação de todas as disciplinas a esse novo formato. Eu fico imaginando assim, você acredita que as aulas de direito do consumidor serão as mesmas? Não, né? Não pode ser, não pode ser. O nosso O que a gente mais formato... fez agora, né, foi fazer compras digitais, né? O que nós mais, nessa pandemia, o que a gente mais realizou foram exatamente relações consumeristas digitais. Você fazia uma compra, solicitava um legume, de repente a pessoa entregava o legume na sua casa e não estava numa qualidade legal. Como é que você faz isso? Você devolve para o cara do, do, do Uber? Uber não, como é que é o iFood, iFood, exatamente. Entrega. O iFood. E você reclama com quem? Foi ele que fez a escolha? Porque eu vi nesse período, eu, pelo menos quando estava no mercado, né, quando eu ia no mercado, o pessoal fazendo exatamente a compra, e quem escolhia, por exemplo, não sabia disso. Eu achava que a pessoa levava para o mercado, né, o pedido, quer dizer, você passava pelo aplicativo, aquilo chegava no mercado, o funcionário do mercado fazia, por exemplo, a escolha dos produtos, e depois o sujeito que chegava lá do iFood, ele só retirava aquela compra e entregava na sua casa. Não, eu vi diversos funcionários, por exemplo, dessas empresas, eu acho que era Rap também, né? Também. Com camisa e eles escolhendo o produto, né? Então, assim, são novos formatos na negociação, né? Novos formatos de Eu até negócio. acredito, Antônio, que assim, eu trouxe o direito do consumidor também, porque a gente fala de vários direitos, né? A gente toca muito na interdisciplinaridade e acho que o direito digital ele vai tocar em todos, né? Mas voltando para o meu direito do trabalho, quando você fala no Rap, no iFood,
essa é uma das grandes discussões que nós temos hoje em dia, né? A forma de trabalho deles, se tem reconhecimento de vínculo empregatício, se esse trabalho é considerado um trabalho escravo ou não. Então, assim, nós estamos numa fase em que a legislação está surgindo, que esses formatos de emprego também estão modificando a nossa compreensão. A gente está agora absorvendo um tipo de mão de obra que antes nós não tínhamos. A quantidade de entregadores que nós temos é muito grande. Isso não existia no passado. Mas nós tivemos uma perda de emprego também muito grande de pessoas como, por exemplo, há pouco tempo eu fiz uma live com uma professora de trabalho do interior de São Paulo e nós falávamos do case do Starbucks. O Starbucks, ele não consegue fazer entregas. Como é que você vai pedir um cafezinho, né? Você vai fazer um delivery de um restaurante, mas você vai fazer um delivery do cafezinho, né? Então, aliás, hoje mesmo, Antônio, a gente aí na Mackenzie, no centro do Rio, né? A gente sempre sai muito para tomar café. E hoje mesmo eu tive a notícia do encerramento da atividade de uma charutaria, que é um café, na verdade, né? Assim, atividade maior é um café. 112 anos, né, de história, né, a cafeteria. Fechou, né? E como é que eles vão poder fazer um delivery? Então, nós tivemos, assim, há uma mudança muito grande do mercado de trabalho. E aí a gente tem uma mudança nesse formato de trabalho, né? Então, nunca se imaginou essa necessidade tão grande dos entregadores e a gente passa a não ter regulamentação. Não é isso. Eu não tenho. É como foi a história do Uber, né? A gente vai encaixar o Uber na CLT ou não? E eu sempre disse o seguinte, gente, mais do que isso, para de querer encaixar o que é quadrado no redondo. Não vai. A CLT ela foi pensada para um tipo de relação. A gente tem que pensar agora que eu tenho uma nova forma de trabalhar que precisa de uma nova regulamentação. E aí a gente esbarra naquele super problema de que a lei demora uma eternidade para ela ser feita, né? E a gente teve aí medidas provisórias e tal, mas... E eu me pego também pensando o seguinte, como o legislador, né, pode antever essas situações, né, com uma vida dinâmica como a gente tem, com um processo legislativo dinâmico como a gente tem, como situações batendo a nossa porta todos os dias e demandando da gente movimentos rápidos de decisão. Imagina se a gente vai conseguir ter o legislativo sentado pensando assim, mas e se agora a gente optasse em comprar o cafezinho, como você disse, né, da Starbucks? Como é que seria uma entrega do cafezinho da Starbucks? Se o café chegar gelado, como é que faz? Vamos regulamentar isso. Não tem isso, não existe, né? Essa dinâmica da vida, ela é muito mais rápida. Então, assim, é diante dos problemas é que a gente, então, produz a solução, né? Sem dúvida. E eu acho até que esse é um dos motivos pelos quais a gente tem, muitas das vezes, o judiciário sendo mais rápido do que o legislativo. Porque o problema surge, bate no judiciário, a gente começa a criar jurisprudência, porque eles precisam apreciar aqueles casos e a gente tem hoje uma CLT que tem 920 artigos, alguns a mais, porque tem artigo que tem A, B, C, D, mas vamos a 920 redondos. E eu tenho mais de 400 súmulas, somadas a mais de 400 OJs. E aí tem OJ da SDI1, da SDI2, aí o pessoal fala assim, mas espera aí, está tendo uma inversão aí de atividade precípua. A função precípua do judiciário não é legislar, mas aí se justifica, porque como a nossa vida está muito a toque de caixa, as mudanças são muito repentinas, eu não consigo fazer a lei acompanhar esse ritmo. Então surgem as súmulas, surgem todos esses julgados, mas que vão inspirar a lei. Agora, uma crítica. A gente precisa de medida provisória. Perfeito. Acredito eu que o que tem que surgir agora são realmente as medidas provisórias, como tivemos, decretando estado de calamidade, trazendo a possibilidade do teletrabalho, mas aí a medida provisória tem que ser convertida em lei.
O fiasco é você ter a medida provisória em março e depois a medida provisória perder a eficácia. E aí você fica num limbo. Então, quer dizer, eles pensam, ó, Leandro, meu querido parceiro de direito do trabalho da Mackenzie, olha lá, aliás, de vários lugares, né? A gente está sempre juntos aí dando aula. Então, assim, o fato de a gente ter uma medida provisória que vem, consegue perceber esse momento, traz alguns paliativos, mas que depois não é convertido em lei, também nos deixa totalmente, né, órfãos ali, a gente fica perdido. E o aluno fica preocupado com isso, Antônio. Os alunos, eles me dizem muito assim, professora, eu vou aprender a medida provisória, ela não vai ser convertida em lei, o que eu vou ter que aprender depois disso? Então, assim, nós, professores, estamos fazendo um verdadeiro malabarismo. A gente está numa, assim, eu ensino, a CLT é assim, a medida provisória fez isso, e olha, qual é a nossa situação? Bola de cristal. Entendeu? A nossa situação é, e o que a gente pode pensar daqui para frente? Porque é isso, é bola de cristal, né? A gente não sabe o que vem pela frente. E são muitas situações que a gente vai se deparar no direito do trabalho, assim, eu acho que a gente vai ter que pensar em modificar o formato da arbitragem. A gente não pode ter uma arbitragem para alto patamar, e vamos precisar puxar essas negociações, porque agora vai ser a hora do diálogo. Vai ser a hora do diálogo. A quantidade de pessoas que perderam o emprego, nossa. Você não vai ter um empregador conseguindo efetuar esse pagamento. Não vai. Então a gente sempre negocia, porque você deixar entrar na justiça, quanto tempo isso vai demorar para sair, quanto tempo... Vai ser muito ruim, né? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que, assim... Questão de responsabilidade civil também, né? A responsabilidade civil tá na porta da gente agora, né? Com essas situações. Você tem uma série de contratos aí também que foram estabelecidos e que não são cumpridos, né? Você tem os crimes digitais, que nessa fase aí a gente viu como isso subiu, né? Eu tive 3 pessoas na minha família que foram vítimas de ligações, né, com a tentativa de que, olha, paga o boleto da escola aqui nessa conta, e mandando boleto de escola falso, mandando boleto de conta de luz falsa, boleto de Receita Federal. Estamos recadastrando agora, então a senhora entra aqui, cadastra o seu CPF, cria uma senha, porque aí a gente vai atualizar o seu cadastro digital junto à Receita Federal. Fraudes na Caixa Econômica, putz, né? Então, assim, os crimes digitais agora batem a nossa porta com uma velocidade muito maior, né? E a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados nesse meio do caminho, né? Então, ainda tem isso, né? E não vem, não entra em vigor, como é que vai, o que a gente pode fazer, o que é sigilo, o que não é. Então, ainda tem isso também. A gente, do universo do direito, né? A gente sabe que muda toda hora, né? Mas eu acho que agora, esse marco da pandemia, ele é muito forte. A gente vai ter um AC e um DC, que não é mais o antes de Cristo e depois de Cristo, mas é o antes do Covid e depois do Covid, né? Então, assim, a gente vai ter isso, assim, muito forte no direito, porque todas as relações serão impactadas. Eu conversava com a professora Beatriz, que é a nossa professora de penal, sobre o aumento da violência doméstica. E aí conversávamos também a respeito da necessidade de mudança de legislação, porque você tem assim, não, mas eu não posso prender o sujeito, mas e o que você vai fazer? A gente falou o tempo todo a respeito desse antes e depois, porque nós tivemos todo um arcabouço jurídico no imaginário antes da pandemia, antes do Covid. E agora, o pós-Covid faz com que a gente repense tudo isso. Antônio, dentro do direito do trabalho, a história do teletrabalho, a gente, quando pede para que a pessoa vá para casa e diz para ela, olha, sua atividade vai continuar em casa, muitas das vezes a gente sabe que essa pessoa não tem a tecnologia para atender o serviço.
ele não tem um telefone celular que tenha uma boa câmera, ele não tem um notebook. E aí vem, na época, por exemplo, da medida provisória, dizendo assim, empregador, forneça em formato de comodato. Olha o contrato de comodato vindo aí. As pessoas me procuravam falando assim, eu nunca tinha feito um contrato de comodato, como é que é isso? Não, então isso não tem natureza salarial, como é que vai ser? Que passa a ser uma necessidade, né? A gente, para dar continuidade ao serviço, a lei pensou, ela disse, poxa, peraí, nem todo mundo, apesar da gente ter, e eu fiz um estudo disso, da quantidade de telefones celulares que nós temos no Brasil. Então, a gente tem, assim, mais do que um por habitante, porque a gente sabe que existem pessoas que têm 2. E esse número, ele é tão louco, porque a gente, quando a gente contabiliza o número de habitantes, a gente contabiliza crianças, bebês, e crianças e bebês não teriam celular. Hoje, a gente tem, inclusive, uma faixa etária mais nova com celular na mão, para poder assistir a aula. A gente foi verificar preço e aí você vai ver que tem famílias que disseram assim, olha, essa história de aula online, entre comprar um celular e comprar um notebook, eu comprei o celular. Era mais barato, era mais útil, eu tenho mais coisas pelo celular do que pelo Note. O Note me engessa, ele me deixa em casa, o celular me dá uma portabilidade, eu posso me deslocar com ele, eu posso ter também a troca de operadoras, eu posso ter uma série de coisas, e acabou optando. Olha o crescimento de vendas nesse mercado. Né? Eu recebi até uma piadinha, né, que dizia assim, a escola antes da Covid, aí a professora dizia, crianças, guardem o celular. E aí o pós-Covid, crianças, quem trouxe o celular para a aula? Aí um garoto diz, eu não trouxe. Ah, então não vai poder assistir a aula, porque tem que ter o celular para poder assistir a aula. Né? Porque a lógica anterior era essa, né? Não era... Exatamente. Antigamente, você vetava o celular, porque o celular era uma brincadeira, o celular era uma distração. Eu vejo pelos nossos alunos, né? Na minha sala de aula, eu passava um filminho, né? No primeiro dia de aula, meus alunos sabem disso, um filme muito interessante que fala sobre a segurança na rede, né? E alerto muito eles sobre o que se posta, o que se divulga, porque futuramente eles vão se candidatar a uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, e é muito ruim você ouvir da pessoa assim, olha, daquela porta da rua para fora eu sou a Isabelle, aqui dentro é que eu sou Mackenzie. Não, não é assim. Eu sou a Isabelle da Mackenzie. Então, assim, eu carrego como meu sobrenome o meu empregador. Então, eu preciso, na minha prática diária, ter essa transparência. E a rede social, embora ela seja pessoal, ela está aí aberta. Ah, não, a minha é trancada. Não, basta eu ter um amigo, que esse meu amigo printa e joga no público, que já não é mais privada. Então, isso também é uma das coisas que a gente questiona muito dentro do direito digital. Ah, Carol, a gente fala muito, João. A gente... Marcos também, olha, Beli Gabaritar, foi ele que inventou esse Beli Gabaritar, sabia? Ah, eu lembro dele. É muito engraçado. Então, assim, Antônio, eu acho que assim, essas coisas que a gente hoje pensa, né? A utilização da rede e tal. Num primeiro momento, eu dava um alerta de use cada vez menos, não se exponha e tal. E hoje, esse é um mecanismo de trabalho. Nós, professores, nós utilizamos, por exemplo, as lives para atribuir atividade complementar para os nossos alunos. Sim. Então, esse é um formato onde a gente tem que ter conteúdo. O que a gente aqui está falando, a gente não pode dizer assim, olha, quer ver? Olha, live com coordenador é um problema, né? Eu fico pensando assim, ai, meu Deus, eu vou falar, daqui a pouco ele vai puxar minha orelha. Mas, pensa só, a gente está aqui... Eu não sou coordenador, eu sou professor de direito administrativo. Não, a gente está falando...
Ah, eu estou no Insta da Mackenzie. Não, eu poderia estar no seu Insta pessoal e no meu Insta pessoal, mas nós somos os professores da Mackenzie. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade com o que eu estou passando. Eu preciso lembrar que o meu entregador, ao me visualizar ali, ele vai me ter como uma referência. Ó, essa é a minha professora. Então, até essa linha de avaliação do profissional hoje tem que ser muito diferente, né? O excesso de exposição hoje é bom, não é ruim. Por quê? Porque é uma forma que você tem de atrair, de você convencer, de você conversar, de você divulgar, propagar, né? Então, o que no início eu falava para os alunos, e aliás, eles estavam durante a aula com o celular na mão, postando fotos, eu dizia assim, não, foco, atenção. Hoje eu preciso que eles assistam a minha aula pelo celular. Mas o que a gente fez também? A gente fala tanto, sala de aula invertida, a gente fala de metodologia ativa. Eu faço com que o meu aluno participe comigo dessa aula, para que ele fique assim, ó, muda o seu status, olha ali, fala comigo, abre a sua câmera. Fulano, o que você achou? Sem tempo dele abrir um aplicativo e fugir à atenção. Isso eu tive um também... episódio nessa linha, né, que foi engraçadíssimo, porque a gente tinha aquela galera que claramente vinha, abria o computador, deixava ali aberto, né, o som fechado e a câmera fechada, e ficava ali, assim, aquela presença virtual estava, né, ali. Aí eu, nessa linha também, eu começava, fulano, o que você achou? Não vinha a resposta, né, ficava aquele vácuo, né. Mas aí eu, no dia da prova, em uma das instituições que eu trabalho, né, que é a São José, o engraçado foi o seguinte, no dia da prova, a gente tratou que eu iria entrar no dia da prova para dar uma fala sobre a prova, explicar, ia encaminhar a prova para eles, e eu ficaria naquele tempo de aula ali online à disposição para tirar uma dúvida, se quem quisesse fazer a prova, porque eles tinham 24 horas para fazer a prova. Se o cara quisesse tirar dúvida, eu estava ali naquele tempo, igual ao tempo da aula. Tá bom, então distribuí as provas, gente, estou aqui à disposição. Aí vem uma menina, pá, abre a câmera, quer dizer, abre a câmera não, né? Acessa, câmera fechada e microfone fechado. Aí eu disse, você tem alguma dúvida? Nada. Fulano, você tem alguma dúvida? Nada. Aí, de repente, acho que então só tinha ela ali. Ficou nítido que ela só vinha para abrir a câmera e marcar a presença dela. E eu acho que lá pelas tantas, com 40 minutos assim, de silêncio total, acho que ela percebeu que não estava rolando nada, ela foi lá, desligou e sumiu, desapareceu. Então, tem um making-off aí das aulas em tempo de Covid que é maravilhoso, né? Antônio, eu sempre falei que a gente tinha que escrever um livro dos nossos casos, né? As coisas que acontecem com os alunos, que às vezes eu falo assim, gente do céu, você não nasceu, você surgiu de um desenho, de um papel, que figura, como assim, né? Tem umas coisas que a gente fica assim, mas isso, para o nosso papel também de professor, foi um grande desafio. Porque Claro. a gente saber lidar com o conhecimento à distância, saber se ele está assistindo. Eu sou muito chata e muito cri-cri. Paula ali falando, né? Eu consegui ver a Paula sem maquiagem. Falei, Paula, abre a câmera, agora a gente vai registrar, vai tirar uma foto. Não, mas eu tô sem maquiagem. Falei, vamos embora, depois a gente bota um filtro, faz aí uma montagem, mas vamos lá, né? Mas, assim, foi um grande desafio o cativar o aluno para ele estar ali com a gente. E nessa minha de ser cri-cri, eu entro, aqui na Mackenzie, a gente usa um sistema que é o Moodle, né? Algumas outras instituições também usam o Moodle. Eu tenho até uma amiga minha, professora de outra instituição, que tá fazendo um treinamento do Moodle. Eu disse assim, me dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, vem aqui para casa fazer um intensivão comigo. As duas de máscara fazendo intensivão do Moodle para ela poder aprender a mexer. E aí eu mostrei para ela assim, olha, eu consigo ver o último acesso desse aluno, quantas horas ele ficou logado. Ela, o que é isso? Eu falei, porque a gente não tem o olho no olho, né? Os olhos nos olhos, mas a gente também tem ferramentas de controle. Agora,
estamos entrando nesse mundo, né? A gente está começando nesse mundo. Então, o aluno, ele sabe que quando ele está colando na frente do professor, estou sendo descarado aqui. Nesse momento digital, ele não tem noção que o professor também tem uma vigilância em relação a ele, né? E aí, quando eu tive alunos com nota baixa, eu falei assim, olha, eu tenho certeza que esses alunos não assistiram a aula. Claro que eu assisti, professor, eu não. Olha só, você ficou logado. Se eu dei 14 aulas, as aulas são de 3 horas e meia, e você só tem 2 horas de acesso, você não assistiu nenhuma aula completa. Como assim, professora? Eu falei, isso faz parte também do nosso aprendizado, né? A gente mudar o nosso formato de aula, não é a mesma aula, não é. Sem contar que quem dá aula em 3, 4 instituições diferentes, muitas vezes tem que conhecer as 4 plataformas. Por exemplo, nós estamos aqui agora no Instagram, mas temos utilizado muito do Zoom. Na outra faculdade que eu dou aula, lá é o Teams. Na outra é o Meet, na outra e por aí vai, né? Então você tem que ter conhecimento como professor, você também tem que saber operar todas essas plataformas, né, diferentes por aí. E também com uma habilidade que é o home. A gente está trabalhando, mas é muito diferente. Eu estou escrevendo agora sobre isso, porque a gente, quando fala no home office, eu tenho uma definição de home office também antes do Covid e depois do Covid. Porque existe o home office programado. Olha, você quer me contratar e eu vou trabalhar de casa? Eu uso como exemplo os americanos, que utilizam suas garagens. Lá eles fazem os seus escritórios, eles se arrumam para trabalhar. Então, há uma informação para a família, estou indo para o meu escritório e vou trabalhar. Outra coisa é o pós-Covid, que foi assim, estamos todos em casa. Não existe mais o horário da aula das crianças, o horário da... Não tem isso. A gente está todo mundo no mesmo lugar, dividindo o mesmo espaço. Eu dando uma aula, Cecília, minha filha, estava subindo assim numa cadeira, na cozinha, pegando uma coisa. Eu falei, ela vai cair. Aí eu falei, pessoal, que era só um instante que a Cecília está subindo ali. Cecília, desce daí. Aí eles começaram a rir. Professor, é sério isso? Eu falei, é sério, eu estou em casa. E a Cecília foi subir ali. Karina, você imagina isso? Assim, e a gente não pode perder o fio da meada. E volta e continua no embalo. E a gente não pode parar. Então, essa reinvenção, ela também aconteceu para o lado de cá. E aí eu diria assim, o nosso estudo do direito hoje vai ter que ser muito diferente, porque as funções não estão mais sendo exercidas da mesma forma. Então, assim, o valor que tem no mercado de trabalho certas profissões, a gente vai ter uma mudança. Tem profissões que vão disparar, tem outras que vão cair, que realmente foi um marco, né? E o próprio profissional vai se mostrar se ele se adaptou, se ele rendeu ou não, porque também tem isso. A gente sabe que tem profissionais, não na Mackenzie, mas numa outra instituição que eu leciono, assim que começamos com online, fizemos um super treinamento, foram 10 dias num treinamento, até porque não é a plataforma Moodle, foi essa loucura de aprender uma outra plataforma e tal. E uma professora com uma idade avançada, ela é uma desembargadora aposentada, ela disse assim, gente, estou pedindo as minhas contas. Eu não consigo me adaptar a esse formato. Não tem como eu, dentro da minha casa, hoje, eu me adaptar, estar aqui interagindo. Eu não consigo. Eu acho que eu sou maluca, eu estou falando sozinha. Até porque nem todos os alunos querem abrir a câmera e tal. E ela pediu as contas. Então, assim, a gente também vai ter isso, né? Essa mudança do perfil profissional. Eu estava olhando algumas seleções de emprego agora, durante a pandemia. E é claro que a primeira coisa que eles exigem é conhecimento de... Aí eles colocam, olha, plataforma X, plataforma Y e tal. Assim, eu recebi um livro com todas as plataformas, né? Então, assim, foi um estudo até dessa outra instituição de trabalho que um dos professores fez, e ele fez assim, você consulta, eu vou lá no meu glossário, escolho a Zoom,
Aí ele me diz assim, como abrir, como fazer e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso vai ser o novo curso, né? Como utilizar essas plataformas, porque você tem que preparar essa mão de obra para esse mercado de trabalho. Porque o mercado vai ser esse. E, Antônio, eu confesso a você, assim, os alunos aqui ficam sempre perguntando, mas o presencial, o presencial... Volto a dizer, a gente retorna ao presencial, mas a gente vai somar ao presencial essa distância. E isso é agregador, isso é algo bom para o aluno. Você imagina, vou falar para você uma pessoa que é um ícone para a gente no processo do trabalho, que é o Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele não é do Rio de Janeiro. E eu proporcionar aos meus alunos uma aula de processo do trabalho com o Bezerra Leite. E eu falo assim para eles, olha só, essa aula vai ser transmitida para a gente. Né? Eu tô com uma vontade muito grande de fazer isso nesse segundo semestre. Inclusive, falei com o professor Flávio hoje, né, lá de São Paulo, que a minha vontade agora é para o segundo semestre é a gente mapear os conteúdos todos dos professores, e aí exatamente como você está dizendo, na tua aula lá de direito individual do trabalho, a tua aula sobre empregador, não sei, né, os direitos e deveres do empregador e do empregado. A gente ver alguém da universidade ou essa pessoa e você convidá-lo e a gente fazer a aula aberta, né, também para que as pessoas conheçam como é o nosso sistema de aula, para que as pessoas tenham acesso, né, e também propiciar aos alunos esse tipo de oportunidade, que um assunto, né, importante, um assunto relevante, possa ser tratado por alguém que seja uma autoridade sobre aquele tema, né, alguém que tenha uma pesquisa, alguém que tenha um estudo mais aprofundado sobre um tema determinado, ele entrar com a gente durante as nossas aulas e participar das nossas aulas, né? Eu, no direito administrativo, né, por exemplo, eu estou em contato já com essas pessoas, com esses nomes, né? Então, licitações, que é um dos temas que eu trabalho, né? Para mim, aqui no Rio de Janeiro, uma das pessoas que mais conhecem licitações, não é do Mackenzie, mas é um amigo nosso, é o Rafael Oliveira. Por que não o Rafael Oliveira, no dia da aula de licitações, né, sobre o tema do pregão, ele vir para estar com a gente, para ministrar o tema do pregão, para conversar, para a gente tirar dúvida e tal. Então, assim, eu acho que isso enriquece muito. Então, é assim, como tudo na vida, né, a gente tem ganhos, né, a gente tem perdas e tem ganhos, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sem dúvida. Então, a gente tem um lado ruim dessa aula? Tem, mas a gente tem muita coisa boa que está acontecendo que a gente não fazia uso, né? E como você está dizendo, o fato da aula voltar presencialmente, hoje abre essa possibilidade de a gente fazer a utilização desse recurso no presencial, que era uma coisa que a gente não fazia. Até Né? a utilização de material. Antônio, eu utilizo, né? Você, quando começou a live, você disse assim, a Isabela é uma fã da tecnologia, né? Assim, eu, apesar de ser de uma época nada tecnológica, extremamente, né? Eu sou da época do telefone com fio. Eu me lembro quando meu pai comprou um fio grande que a gente podia tirar, exatamente, a gente podia tirar da sala e levar para falar no quarto, e a gente discava ali, né? Hoje em dia a geração toda touch, olha a Isabelle aí, que tá aprendendo o mundo, ó, é ela que eu te falei. Então, assim, naquela época não se falava, nem se imaginava, os Jetsons, que era aquele desenho, era no imaginário, né? Não era uma coisa real. Só que eu vim no próprio trabalho como professora passando por todas essas mudanças. Eu entrei muito cedo na transmissão de aula via satélite, né? Na época, Luiz Flávio Gomes, que esse ano, uma pena, faleceu, ele começou com transmissão de aula satélite e me fez um convite. Eu fiz uma imersão no curso dele, treinando com o pessoal de cinema, para saber falar com a câmera, para saber para onde eu olhava, para saber como é que era o microfone, se encostava em mim, se fazia barulho, se isso, que aquilo. E ele, muito rigoroso com a gente, assim, olha, mas aqui não adianta ser de cinema, que ele falava que a gente passou a ser de cinema, se não tiver conteúdo. Eu quero um bom conteúdo. E o grande desafio lá naquela época, imagina isso há 20 anos atrás,
era você conseguir no satélite, você dar uma boa aula, como o aluno estava com aquela atenção presa ali. Então a gente começou com sala de aula presencial gravada. E aí se transmitia para o Brasil inteiro, para o mundo afora, via satélite. E a gente conseguia, através do rosto de quem nos assistia, que não podia fazer pergunta, não podia, para não atrapalhar a gravação, perceber como a gente estava indo. Então a gente sentia muito como é que era. Então a gente aprendeu a fazer a pergunta e responder, a provocar o aluno, a pedir ao aluno. Então, assim, aí eu acompanhei do satélite, a gente fazer hoje as transmissões dos cursos todos que a gente faz, com aulas gravadas. Eu tenho uma legião de alunos que param e falam assim, não, professora, é porque eu tive aula com você, mas foi online, eu te conheço, mas você não me conhece. Então, eu fui enfrentando esse Eu fui seu aluno online quando você dava aula na Tupi. A primeira transmissão. Na primeira transmissão da TV, na Tupi, né? Na Urca, eu vi tua aula na Urca. Olha, até parece bobo. Então, assim, aí eu procurei trazer isso para nossa graduação. Então, eu sempre vi com o material, vamos trazer o material, vamos colocar o slide, vamos colocar o filme para assistir, vamos assistir palestras, vamos sair. Eu sempre disse essa história de que a sala de aula não é esse quadradinho. A gente tem muito hábito de fazer eventos externos, né? Fazer visita a museu. Vamos conhecer a sede do STF no Rio de Janeiro. Onde começou o STF? Quando aqui era a capital, onde era o STF? E a gente vai lá na Justiça Federal, a gente conhece e tal. E aí hoje eu percebo, Antônio, que a gente vai pegar um aluno que vai responder a gente até com mais facilidade. Porque antes eu postava o material no Moodle, ele não dava muita bola. Agora ele já vai estar ávido. Já entrou, já está no sangue agora. Ele já está ali. Né? Eu percebo pelas dicas que eu posto no Instagram, que é a nossa rede social da vertical. Né? Você vai passando e você vai lendo aquilo ali. Quando eu olho, eu falo, caramba, eles estão comentando ali, eles estão discutindo, olha, é grupo econômico, é o doméstico, é isso, é aquilo. Porque ele já está ávido ali, não só para saber da fofoca da vida alheia, né? Mas para ter o conhecimento, pegar o conhecimento. Porque a gente vai poder fazer muita coisa. Você imagina a gente pegar e assistir uma sessão que está tendo em Brasília, o que antes passava na televisão e a gente não dava bola, a gente hoje bota isso na nossa sala de aula. Claro. Eu boto isso na minha sala de aula. Eu digo a eles, olha só, vamos assistir aqui uma decisão do Supremo que vai ter repercussão geral e que nos interessa, da área trabalhista. E todos em sala de aula vão assistir essa transmissão com a gente. Então, eu acho que assim, essa tecnologia toda que a gente agora teve que, na surra, aprender a lidar, ela vai facilitar também o nosso trabalho. A nossa comunicação com o aluno também vai ficar mais fácil. Para ele ganhar conhecimento, vai ser um show. A Maria Clara, que está aqui com a gente, escreveu sobre os altos diálogos jurídicos em sala de aula, né? Imagina só. Maria Clara foi quem nos ajudou na época na cartilha do Boechat. Era quem trabalhava na secretaria das pessoas com deficiência, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência do município do Rio de Janeiro. E foi quem nos auxiliou naquela ocasião no diálogo com a secretária, que era Georgette Vidor, né? Se eu não estou enganado. E é uma grande amiga, né? E está aqui com a gente hoje. E uma conhecedora sobre... Ela estuda... Né? Assim, pois que você não vê a Maria Clara há quanto tempo? E aí Nossa. A Maria Clara hoje está aqui com a gente. Né? Você falou dela, o Caio hoje me mandou uma mensagem dizendo assim, pois que saudade, grandes feras, eu vou estar lá com vocês dois. Então, isso é muito legal. Agora a gente tem que saber aproveitar isso, né? Sim, tem que saber com quem partilhar isso. Você vê uma oportunidade dessa, receber a Maria Clara, poxa, que legal, ela está aqui. O quanto ela não pode somar numa próxima live, fazer uma próxima live com ela falando das pessoas com deficiência, falando do projeto. Sim. Assim,
na minha concepção, né, o que é o nosso tema central, né, do nosso encontro aqui, né, ele não termina aqui, né, não tem como. Até porque nós já estamos com 54 minutos. Olha como é que isso passou rápido, né? Como é que faltam 6 minutos. Faltam 6 minutos para a gente acabar. Não, mas é tudo muito importante, é tudo muito relevante, né? Eu, pelo menos, não estou vendo nada que a gente esteja falando aqui que não tenha importância, ou que a gente esteja gastando tempo, nosso ou dos outros que estão nos ouvindo, né? Eu acho que tudo que a gente tratou aqui são temas extremamente relevantes, que batem na nossa porta e que a gente precisa obrigatoriamente trazer isso para dentro da sala de aula. A gente precisa avaliar como a gente vai fazer, não só no direito ao trabalho, mas como o Marcelo Santoro, que está aqui com a gente também, né, que na semana jurídica teve uma fala que foi super interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Teve uma professora que comentava sobre a questão dela, por exemplo, que gostava muito de postar a foto dos filhos na internet, né? E aí ela comentava que a criança teria o direito de escolher se aquela foto poderia ser postada ou não. Porque daqui a não sei quantos anos, alguém pode pegar aquela foto e fazer uso daquela foto quando ela era criança para alguma coisa, né? Para alguma situação. Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? Era um debate que a gente estava tendo na palestra que era sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Então, assim, estudar direito na era digital passa por isso também, né? Então, eu acho que num próximo bate-papo, por exemplo, né, a gente poderia convidar o Marcelo, a gente fazer pelo Facebook, né? E a gente criar uma série... Né? Sim, a gente criar uma série de discussões, porque, assim, eu não vejo como hoje a gente dar continuidade ao ensino do direito trancado nas 4 paredes dentro de uma sala de aula, até porque nem de porta fechada e janela fechada a gente vai poder mais ficar por causa da Covid. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que abrir janela e abrir porta, mas a gente tem que abrir também da nossa cabeça, da nossa alma, né? E olhar para fora. Sem dúvida, Antônio. E quando eu comecei dizendo que você embarca nessas maluquices, é porque, assim, a hora é essa, né? É uma maluquice, é a verdade, de fato. As pessoas não querem sair do mundo fácil, né? Porque quando você repete atos, aquilo se torna fácil. Quando você aplica uma mudança, é um grande desafio, né? Então, eu acho que isso vai ser um grande desafio. Você incluir numa grade não só o direito digital, mas eu acho que vai além. A sua proposta não é uma disciplina. Você quer todas as disciplinas em sintonia com o direito digital. Então, você quer uma super revolução no que todos os professores estudaram. Né? Pois é, mas não é porque eu quero, não. É porque o mundo colocou isso na nossa porta, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Não é que eu queira. É porque eu estou incomodado com aquilo que a gente está fazendo, entendeu? O aluno que eu estou preparando hoje, o curso que eu estou fazendo, né, a forma como a gente está ensinando. Ó, o professor Marcelo também falando aí com a gente, Marcelo Cavalcante. Marcelo Cavalcante. Não quer sair das respectivas zonas de conforto, exatamente. Pois é. A disciplina que eu estou ministrando, eu estou verdadeiramente preparando o aluno para a sala de aula? É uma pergunta que eu tenho me feito, né? O curso que eu coordeno, será que eu quero que meu filho estude nesse curso? E eu quero que meu filho estude nesse curso, ele optar por fazer direito. Então, isso demanda da gente um exercício reflexivo constante, e a gente ter essa consciência de que a gente tem que melhorar todos os dias, de que a gente tem que mexer nessas coisas todos os dias. Então, você tem aí 1 minuto e 15 segundos antes da gente bater os 60. Não, fala aí. Eu acho que isso vai ser incrível, é de fato desafiador, é como o Marcelo falou, é tirar todo mundo da sua zona de conforto, é saber que não queremos a adesão de todos os professores, tem professores que querem continuar no seu tradicional, e a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente vai ter que provocar mudanças também, se necessário for trocar professores, porque é o que você disse, o mercado de trabalho, ele vai absorver o nosso aluno
se ele estiver apto a essa maternidade. Não adianta eu ficar estudando 1001 teorias, eu ficar lá atrás sem esse marco. Foi o que eu pontuei muito, é o antes-Covid e o pós-Covid, né? O depois do Covid. A gente vai ter que ter o nosso aluno fortalecido para esse mercado de trabalho. Essa semana, uma das minhas alunas do ano passado virou para mim e disse assim: professor, estou no escritório trabalhista que me pediu para falar sobre consumerização. E eu fiquei super feliz que eu tinha dado essa sala de aula.